Cara, sério, eu não tava preparado pra esse filme. Tipo assim, quando eu comecei Ataque Brutal, eu pensei, ok, mais um filme de desastre com tubarão, água, gritaria e gente fazendo decisão burra. Mas, mano, esse aqui me pegou de um jeito diferente. E já começa com aquela vibe tensa, sabe? Uma cidade costeira pequena, aquele clima meio parado, meio abandonado. E aí vem a notícia: um tufão absurdo tá chegando. E não é aquele tipo de, ah, talvez chova. Não. É tipo, sai daí agora, ou você morre. E o mais irritante, e ao mesmo tempo mais realista, é que tem gente que simplesmente não vai embora. A gente vê a Dakota logo no começo. E já vou ser sincero com vocês. No início eu fiquei meio tipo, ah não, essa aqui vai ser aquela personagem teimosa que só faz besteira. Porque ela recebe aviso, recebe ligação, todo mundo falando pra sair. E ela tipo, não, essa é minha casa. E mano, isso me deu uma raiva. Mas depois eu entendi. Porque o filme faz uma coisa muito boa. Ele não transforma isso só em teimosia. Ele transforma em apego, memória, dor. Aquela casa não é só madeira e parede. É a mãe dela, é o passado dela, é tudo que ela ainda tem. E aí já começa aquele conflito interno que eu gosto. Razão versus emoção. Enquanto isso, o filme corta para outra família. E aqui, meu amigo, o clima muda total. A gente conhece a Dee, o Ron e o Will. Três irmãos, aparentemente só curtindo a vida. Mas aí entra o William. E cara, que personagem desconfortável. Sabe aquele adulto que você olha e já sente que tem algo errado? Não precisa nem explicar muito. O jeito que ele fala, o jeito que ele olha, já dá uma tensão. E depois a gente descobre que eles são adotados. E aí tudo começa a fazer sentido, mas não de um jeito bom. Porque não é aquele pai rígido, ah, quero educar. Não, é frieza, é descaso, é quase crueldade disfarçada. E o filme vai plantando isso devagar, sem pressa, enquanto lá fora o caos está começando. E aí corta de novo. E isso eu gostei muito, porque o filme não fica preso em uma história só. Ele vai mostrando várias pessoas diferentes, todas presas na mesma situação. A Lisa, por exemplo. Mano, que arco tenso. Ela tá grávida, sozinha. O marido sumiu. E ela só quer chegar em casa. Simples, né? Errado. Porque literalmente o mundo tá desmoronando enquanto ela dirige. E tem um detalhe que eu achei muito bem feito. Ninguém leva o perigo a sério no começo. Isso é muito real. A gente sempre acha que, ah, não vai ser tudo isso, até ser tarde demais. E quando o filme decide ficar sério, ele fica sério. O tufão chega com tudo, sem romantização, sem heroísmo exagerado. É vento destruindo tudo, água invadindo tudo, caos total. E quando a barragem quebra, meu amigo, aí o filme muda de nível, porque não é mais só tempestade. É água invadindo a cidade inteira. E não é aquela água limpa de filme bonito, não. É água suja, pesada, levando carro, casa, árvore, gente. E aí entra o elemento que, sinceramente, eu achei meio absurdo no começo. Mas depois eu comprei total: os tubarões. Sim, tubarões no meio da cidade. E eu sei, parece exagerado. Mas o filme constrói isso de um jeito até que convincente. Tem aquele caminhão de carne, o sangue na água, e pronto, já era. A partir daí, vira sobrevivência pura. E tem uma cena, que eu não vou mentir, me pegou desprevenido. Os caras tentando salvar pessoas de barco. Aquela esperança básica, sabe? Tipo, ok, alguém ainda tá ajudando. E do nada, o ataque. Rápido, brutal, sem aviso. E isso é uma coisa que o filme acerta muito. Ele não fica te preparando demais. As coisas simplesmente acontecem. E isso dá uma sensação de perigo constante. Tipo, ninguém tá seguro. Ninguém. Nem quem parece que vai sobreviver. Nem quem acabou de aparecer. E aí corta pra Dakota vendo tudo da janela. E cara, imagina isso. Você preso dentro de casa, vendo gente sendo atacada na água. E sabendo que você pode ser o próximo. Isso me deu uma ansiedade real. E é nesse ponto que eu comecei a mudar minha opinião sobre o filme. Porque até então eu tava tipo, ok, entretenimento, legalzinho. Mas aqui, começou a ficar tenso de verdade. E quando a Lisa fica presa no carro, mano, aquilo ali foi sofrimento puro. A água subindo, o carro preso, ela grávida e ninguém conseguindo ajudar. E aí você pensa,
Ok, alguém vai salvar ela. Mas o filme não facilita. Ele mostra a tentativa, mostra a esperança. E depois, destrói. E é nesse momento que você percebe. Esse não é aquele filme onde tudo dá certo no final de cada cena. Aqui, cada decisão importa. E cada erro custa caro. E é aqui, exatamente aqui, que o filme para de fingir que é só mais um desastre e começa a te dar soco emocional atrás de soco. Porque até esse ponto, a gente ainda estava tentando encontrar lógica, tentando prever quem ia sobreviver, quem ia virar protagonista de verdade. Mas depois daquela sequência do ataque no barco, o filme basicamente vira e fala: esquece regra, esquece expectativa. E mano, eu gosto quando o filme faz isso, mas ao mesmo tempo dá uma agonia absurda. Porque a gente volta pra Lisa, e ela ainda tá lá, presa, sozinha, grávida, com água subindo. E o pior não é nem a situação física, é o psicológico. Você percebe que ela tá tentando se manter calma, tentando respirar, tentando não entrar em pânico, mas chega uma hora que não dá mais. E isso é muito humano, muito real. Eu já passei por uma situação de quase acidente uma vez. Nada nesse nível, obviamente. Mas aquele momento em que você percebe que não tem controle, mano, sua cabeça entra em curto. E o filme captura isso muito bem. E enquanto isso, a Dakota tá ali, vendo tudo. E cara, eu vou ser bem honesto. Essa foi a hora que eu comecei a respeitar a personagem de verdade. Porque até então ela era só a garota que não quis sair de casa. Mas agora ela tá sendo colocada contra uma decisão pesada. Tipo, você fica seguro ou você arrisca sua vida por alguém que você nem conhece direito? E isso é pesado, porque a gente gosta de pensar que ajudaria, que seria corajoso. Mas na prática, quando você vê morte literalmente acontecendo na sua frente, é outra história. E o filme não romantiza isso. A Dakota hesita, ela trava, ela sente medo, e isso é perfeito, porque seria muito fácil transformar ela numa heroína instantânea, tipo, ah, vou salvar todo mundo. Mas não, ela é humana primeiro. E aí, quando a Lisa começa a gritar, pedir ajuda, falar do bebê, mano, isso quebra qualquer barreira. Porque não é mais só sobre ela, é sobre uma vida que nem nasceu ainda. E aí entra aquele gatilho emocional que o filme usa muito bem: a memória da mãe da Dakota. Você percebe que aquilo mexe com ela de um jeito profundo. Tipo, ela sabe o que é perder alguém importante. E ela não quer que isso aconteça com outra pessoa, muito menos com um bebê que nem teve chance ainda. E é aí que vem a virada. Sem música épica, sem discurso, só decisão. Ela pega a faca, respira e entra na água. E cara, essa cena é silenciosa, lenta e extremamente tensa. Porque você sabe que tem tubarão ali. Você sabe. E o filme não precisa ficar mostrando o tempo todo. Só o fato de você saber já é suficiente para deixar tudo 10 vezes mais pesado. Cada passo dela na água parece errado. Cada movimento parece perigoso. E ainda assim, ela vai. E isso, para mim, foi o momento em que o filme ganhou respeito total. Porque não foi heroísmo forçado. Foi medo mais escolha. E isso é muito mais impactante. E quando ela chega na Lisa, a situação é ainda pior do que parecia. O carro preso, madeira travando, água batendo e o tempo acabando. E aí começa aquela sequência de libertar o personagem preso, que normalmente em filme é rápida, mas aqui não. Aqui demora, aqui dói, aqui você sente o esforço. E isso é uma coisa que eu achei muito boa na direção. Eles deixam a cena respirar, eles deixam você ficar desconfortável. E enquanto isso, o filme corta para outra casa. E mano, que contraste absurdo! Porque enquanto a Dakota tá arriscando a vida para salvar alguém, a gente vê o que tá acontecendo com as crianças. E aqui, o filme fica quase perturbador. Porque o perigo não é só externo, não é só água, não é só tubarão, é humano também. A forma como aquelas crianças são tratadas me deu uma raiva genuína. Tipo, não é nem aquele vilão caricato, é pior. É aquele tipo de abuso silencioso, frio, que vai te irritando devagar. E o detalhe da comida. Mano, isso me pegou muito. Porque não é sobre falta de recurso, é escolha. Eles têm comida, mas não dão. E isso diz muito sobre quem eles são. E aí você começa a perceber que o filme não é só sobrevivência física, é sobrevivência emocional também.
Essas crianças já estavam presas antes mesmo da água chegar, e agora o mundo externo só piorou tudo. E aí vem o momento em que a água finalmente invade a casa deles, e o William ainda tá em negação. Cara, isso me irritou de um jeito, porque ele representa exatamente aquele tipo de pessoa que ignora a realidade até o último segundo, e quando percebe, já é tarde. E o filme não dá redenção fácil. Quando o ataque acontece, é rápido, cruel, sem cerimônia. E eu fiquei tipo, caramba, foi isso mesmo? Porque não teve preparação emocional, foi só consequência. E isso é algo que o filme faz o tempo todo, ele não segura sua mão. E ao mesmo tempo que isso é brutal, também é o que deixa tudo mais imersivo. Porque na vida real, desastre não espera você estar pronto. E aí, depois disso, o silêncio. As crianças sozinhas, de novo. E mano, essa parte foi pesada. Porque não é alívio. Não é tipo, ufa, o vilão morreu. É mais tipo, e agora? E é exatamente essa pergunta que o filme joga na sua cara. E enquanto isso, voltando para Dakota e Lisa, finalmente, elas conseguem. Elas saem do carro. E cara, aquele momento devia ser de alívio, mas não é, porque agora elas estão expostas, sem proteção, no meio da água, com um tubarão. E aí você percebe que no filme, cada vitória vem com um novo problema. E isso mantém a tensão lá em cima o tempo todo. E quando elas entram na casa, você pensa, ok, agora talvez elas tenham um momento de respiro. Mas não, porque o filme não está interessado em te dar conforto. Ele quer te manter desconfortável. E, sinceramente, funciona, porque eu não consegui relaxar, nem por um minuto. E aí, quando você acha que o filme talvez vá dar uma desacelerada, tipo, ok, já tivemos ataque, já tivemos resgate, agora vai dar uma respirada. Mano, é exatamente o contrário. Ele pisa mais fundo. Porque agora a gente tá dentro da casa com a Dakota e a Lisa, e o clima muda completamente. Antes era perigo externo, agora é pressão interna. E cara, a forma como o filme constrói isso é muito boa, porque não tem explosão, não tem gritaria exagerada, é silêncio, respiração pesada e dor. Muita dor. A Lisa começa a sentir contrações de verdade. E não é aquele parto bonitinho de filme, não. É cru, é desconfortável, é desesperador. E isso me pegou muito, porque o cenário é simplesmente o pior possível. Água invadindo tudo, estrutura da casa comprometida, sem médico, sem ajuda, sem nada. Só duas pessoas tentando sobreviver, e agora trazer uma vida ao mundo no meio do caos. E mano, para pra pensar nisso. O mundo literalmente desmoronando, e ao mesmo tempo, uma vida começando. Esse contraste é pesado demais, e o filme explora isso muito bem. E aqui eu preciso falar da Dakota de novo, porque essa é a hora em que ela realmente se transforma. Não é mais sobre ela, não é mais sobre a casa, não é mais sobre o passado. Agora é sobre responsabilidade. E dá pra ver que ela não faz ideia do que tá fazendo, e isso deixa tudo mais tenso ainda. Porque não é tipo, ah, ela sabe fazer parto. Não, ela tá improvisando, tentando lembrar de coisas, tentando manter a calma enquanto claramente tá surtando por dentro. E cara, isso é muito mais real do que qualquer cena perfeita. E a Lisa também. Mano, que personagem forte. Mesmo com dor absurda, mesmo sabendo que pode morrer, ela ainda tá preocupada com o bebê. E isso bate forte, porque mostra aquele instinto de proteção que é absurdo. E aí vem uma das cenas mais intensas do filme inteiro. O momento em que a Dakota percebe que não tem escolha. Vai ter que acontecer ali, naquele lugar, naquela situação. E o jeito que o filme constrói isso, sem pressa, me deixou muito tenso, porque você sabe que qualquer erro ali já era. E enquanto isso, o filme corta de novo, e a gente volta para as crianças. E mano, que mudança de energia! Aqui não é silêncio, aqui é tensão constante, porque agora eles sabem a verdade, sobre o dinheiro, sobre o abandono, sobre tudo. E isso muda completamente a dinâmica, porque não é mais só sobreviver ao desastre, é também lidar com tudo que eles passaram. E eu achei muito interessante como o filme mistura essas duas coisas. Tipo, o mundo externo tá acabando, mas o mundo interno deles já estava quebrado faz tempo. E agora tudo vem à tona. E o William voltando, cara,
Isso foi quase um jump scare emocional, porque você já tinha aceitado que ele tinha morrido, e de repente, ele tá ali, vivo, ferido, mas ainda o mesmo cara. E isso é o mais bizarro, porque mesmo depois de tudo, ele não muda. Ele continua egoísta, continua mandando, continua tratando eles mal. E isso, pra mim, foi uma escolha muito corajosa do filme. Porque seria muito fácil fazer ele se redimir ali. Tipo, ah, agora eu percebi meus erros. Mas não. Ele vai até o fim sendo quem ele é. E isso torna o final dele ainda mais pesado. Porque quando a Jean empurra ele, não parece só defesa, parece libertação. E cara, a forma como o filme não dramatiza isso demais deixa tudo mais impactante. Não tem câmera lenta exagerada, não tem música triste. É só ação e consequência. E quando o tubarão pega ele, acabou. Sem volta. Sem discurso final. E isso me deixou meio em choque, porque você percebe que o filme não tá interessado em fechar tudo bonitinho. Ele quer ser cru. E ao mesmo tempo, isso marca uma virada para as crianças, porque pela primeira vez, elas têm controle, mesmo no meio do caos. E aí vem o plano do Ron. E mano, aqui eu fiquei tipo, ok, isso é meio louco, mas eu tô dentro. Porque usar carne para atrair o tubarão? Beleza, faz sentido. Agora, colocar dinamite? Já é outro nível. Mas o filme vende isso com tanta urgência que você compra, porque eles não têm opção. É isso, ou morrer. E a cena deles descendo pro porão, sabendo que tem um tubarão dentro da casa. Mano, isso é pesadelo puro, porque não é o ambiente do tubarão, mas agora é. E isso deixa tudo mais estranho, mais desconfortável. E quando eles encontram o dinamite, dá aquele momento de esperança, tipo, ok, talvez dê. E aí a execução do plano, cara, é tensa, muito tensa, porque você sabe que qualquer erro ali pode explodir tudo, inclusive eles. E quando finalmente dá certo e o tubarão explode, mano, que alívio. Sério, foi um dos poucos momentos em que eu realmente relaxei um pouco, mas só um pouco, porque o filme não deixa você ficar confortável por muito tempo. E enquanto isso, voltando para Dakota e Lisa, a situação chegou no limite. O parto começou de verdade, sem volta, sem pausa. E cara, essa sequência, eu fiquei em silêncio total assistindo, porque é intensa de um jeito diferente. Não é ação, é tensão emocional, é dor, é vida. E o jeito que a Dakota tenta ajudar, mesmo claramente com medo, me ganhou completamente. E quando o bebê começa a nascer, mano, é aquele momento em que tudo para, por um segundo, no meio do caos, vida. E isso é muito poderoso, muito mesmo. Mas claro, o filme não deixa isso ser só bonito, porque imediatamente vem o problema, o sangue, na água. E você já sabe o que isso significa. E eu lembro que nessa hora eu pensei, não faz isso agora. Mas o filme faz, porque ele não perdoa. E é aí que a tensão volta com tudo, porque agora não é só sobreviver, é proteger um recém-nascido, de tubarões, no meio de uma enchente. Mano, só de falar já dá ansiedade. E aí, quando você acha que o filme já te levou no limite emocional, ele simplesmente fala: segura mais um pouco, porque agora não tem mais volta, não tem mais preparação. É sobrevivência no nível mais puro possível. A gente fica com a Lisa. Acabou de dar à luz. E, mano, eu ainda tô meio em choque com essa sequência. Porque não tem aquele alívio clássico de ufa, o bebê nasceu, agora tudo vai melhorar. Não. Aqui é tipo, o bebê nasceu, e o pesadelo continua. E isso dói. Dói de um jeito estranho, porque você quer aquele momento de paz, mas o filme não te dá. A casa já não é mais segura. Na verdade, ela tá praticamente se desfazendo. A estrutura cedendo, água subindo, tudo rangendo. É tipo estar dentro de algo que já morreu, mas ainda não caiu. E a Lisa, exausta, sem força, segurando o bebê, cara, isso foi pesado. Porque você vê que ela já passou do limite, mas mesmo assim, ela continua. E isso é uma coisa que o filme acerta demais. Ninguém vira super-herói. Eles continuam humanos até o fim, cansados, feridos, com medo, e ainda assim, se movendo. E aí entra a Dakota de novo. E mano, que evolução! Se você lembrar lá do começo, ela não queria nem sair de casa. Agora ela tá tipo, beleza,
Vou sair no meio da água cheia de tubarão para buscar um barco. Olha o nível disso. E o mais legal é que o filme não faz parecer fácil. Ela não sai confiante. Ela sai porque precisa. E isso muda tudo. E antes de sair, tem aquele momento silencioso entre ela e a Lisa, que sinceramente falou mais do que qualquer diálogo. É tipo um se eu não voltar. E isso já te prepara emocionalmente, ou pelo menos tenta, porque quando ela entra na água, mano, a tensão volta no máximo. E dessa vez é pior, porque agora a gente já viu o que tem ali. A gente já viu gente sendo arrancada, sendo levada. Então não tem mais surpresa, só medo. E o detalhe da carne, eu achei muito inteligente, simples, direto e faz sentido dentro daquele caos. Ela joga longe para distrair os tubarões, e você fica olhando a água tipo, vai funcionar? Não vai? Vai dar ruim? E o filme segura isso muito bem. Cada movimento dela é lento, calculado, pesado. E quando ela finalmente chega no barco, cara, aquele micro momento de vitória. Você até respira, mas só por um segundo, porque enquanto isso, a gente volta para Lisa. E aqui, talvez seja a parte mais desesperadora do filme inteiro, porque agora ela tá sozinha, com um recém-nascido, na água. E o pior detalhe, o sangue ainda tá ali, e o filme faz questão de te lembrar disso, sem exagero, sem precisar mostrar demais. Só o suficiente para você entender que o perigo tá vindo. E cara, essa sequência me deixou muito tenso, porque não é só ela lutando por ela, é ela protegendo o bebê. E isso muda completamente o peso da cena. Qualquer movimento errado, acabou. E quando o primeiro tubarão se aproxima, mano, meu coração acelerou real, porque não tem pra onde correr, não tem plano, só instinto. E o jeito que ela pega aquele pedaço de madeira, quase como uma arma improvisada, é aquele tipo de coisa que você nem pensa. Você só faz. E quando ela acerta o tubarão, não é vitória, é sobrevivência temporária. E isso é importante. O filme nunca deixa você esquecer disso. Nada ali resolve o problema, só adia. E isso mantém a tensão viva o tempo todo. E aí, quando você acha que ela não vai aguentar mais, a Dakota aparece, com o barco. E cara, esse momento foi quase emocional, porque depois de tanta coisa dando errado, ver alguém chegando para ajudar é tipo um respiro. Mas claro, o filme não deixa ser fácil, porque na hora H, quando parece que vai dar certo, vem o ataque. E que ataque! Do nada, brutal, sem aviso. Um tubarão gigante simplesmente vira o barco. E nessa hora eu falei sozinho. Não é possível, cara. Porque é aquele tipo de cena que destrói qualquer sensação de segurança. E volta tudo pro caos. Água, grito, bebê, desespero, tudo misturado. E o mais tenso é que você não sabe quem vai sobreviver, de verdade. O filme já mostrou que não tem medo de matar personagem. Então, qualquer um pode ir. E isso deixa tudo imprevisível. E no meio desse caos total, quando parece que acabou, entra o Edward. E mano, que timing! Porque não é entrada de herói clássico. Não tem pose, não tem discurso. É tipo, chegou. E precisa agir agora. E o detalhe do dispositivo, eu achei interessante, porque foge um pouco da força bruta. É mais estratégia, mais inteligência. E faz sentido com o personagem dele. Ele não é lutador, ele é cientista. Então ele resolve do jeito dele. E quando ele ativa o dispositivo e os tubarões começam a recuar, cara, aquele momento foi tipo, finalmente, um pouco de controle. Mas mesmo assim, o filme ainda coloca mais uma ameaça, só para garantir que você não relaxe totalmente. E aquela última aproximação de tubarão, seguida pelo ataque de outro maior, foi tipo natureza mostrando que ali não tem regra, não tem justiça, só sobrevivência. E isso fecha o clímax de um jeito muito caótico, mas ao mesmo tempo coerente com tudo que o filme construiu. E quando finalmente eles conseguem subir no barco, todos, vivos, com o bebê, cara, é aquele tipo de alívio que vem pesado. Não é alegria pura, é mais tipo, acabou, mas custou caro. E isso fica claro quando o filme mostra a cidade depois. Destruída, silenciosa, quase irreconhecível. E aí vem aquele momento final, mais calmo, mais humano. A Lisa mostrando o bebê, vivo, seguro. E mano, depois de tudo, isso bate diferente,
Porque não é só um final feliz, é um final sobrevivido. E isso tem muito mais peso. E para mim, esse é o maior acerto do filme. Ele não tenta ser perfeito, ele não tenta agradar todo mundo, mas ele consegue te deixar tenso, desconfortável e no final, um pouco aliviado, mas nunca totalmente. E sinceramente, eu gosto disso, porque fica na cabeça. Não é aquele filme que você esquece depois. Ele fica, e isso já diz muita coisa. E depois daquele caos todo, quando finalmente parece que o filme vai desacelerar de verdade, ele até desacelera, mas não do jeito que você espera. Porque agora não é mais sobre escapar, é sobre lidar com o que sobrou. E cara, isso pra mim é uma das partes mais subestimadas do filme. Porque muita gente assiste só pela ação, pelo tubarão, pelo desastre. Mas o que fica mesmo é esse depois. O silêncio, a cidade destruída, a água ainda cobrindo tudo. E aquela sensação estranha de a gente sobreviveu, mas a que custo? E mano, essa vibe me lembrou muito quando eu vi imagens reais de enchentes aqui na Índia mesmo, sabe? Aquela coisa de rua virar rio, casa sumir, e depois que a água baixa, fica aquele cenário quase fantasma. O filme captura isso muito bem. Não tem música épica, não tem celebração exagerada. É só gente tentando processar. E a primeira coisa que me pegou nessa parte foi o Edward. Porque até então ele estava no modo resolver problema. Mas agora, dá pra ver o peso chegando. Porque ele quase perdeu a Dakota. E não é aquela reação dramática clichê. É mais contida, mais real. Aquele tipo de pessoa que segura tudo durante a crise. E só depois sente. E eu curto muito quando o filme respeita isso. E a Dakota? Mano, olha a jornada dela, sério. Começou como alguém presa ao passado e terminou como alguém que literalmente salvou vidas. Mas o mais interessante é que ela não vira heroína perfeita. Ela ainda tá abalada, ainda tá em choque. E isso é importante, porque mostra que coragem não apaga medo, e isso deixa tudo mais humano. E tem um momento pequeno, mas muito forte, quando ela olha para a água, sem falar nada, e você entende tudo. Tipo, aquele lugar que era casa, virou ameaça. E isso muda completamente a relação dela com tudo. E aí a gente volta pra Lisa. E cara, eu não sei vocês, mas essa parte me deixou meio emocional. Porque depois de tudo que ela passou, ver ela com um bebê no colo, vivo, respirando, é pesado. Não no sentido ruim, mas no sentido de isso foi difícil demais pra chegar aqui. E o detalhe da ligação com a mãe. Mano, isso foi simples, mas perfeito. Sem exagero, sem drama forçado. Só aquele momento de mostrar, eu consegui. E depois de tudo que a gente viu, isso vale muito. E aqui eu preciso comentar uma coisa que talvez nem todo mundo perceba. O filme não tenta explicar tudo. E eu gosto disso. Tipo, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer depois. Como a cidade vai se reconstruir. Como essas pessoas vão seguir a vida. Mas talvez esse seja o ponto. Porque na vida real, também não tem resposta imediata, e isso deixa o final mais honesto. E agora, falando mais no geral, eu quero ser bem sincero com vocês. Esse filme não é perfeito. Tem momentos exagerados? Tem. Principalmente a parte dos tubarões no meio da cidade, que em qualquer outro filme poderia ser ridículo. Mas aqui, funciona. E funciona porque o filme se leva a sério. Ele não vira piada. Ele não tenta ser trash de propósito. Ele constrói tensão de verdade. E quando você percebe, você já tá dentro. E isso faz toda a diferença. E outra coisa que eu gostei muito foi o ritmo. Sim, ele é meio bagunçado às vezes. Tem hora que vai rápido demais. Tem hora que desacelera muito. Mas sabe o que isso parece? Um desastre real. Porque não tem ritmo perfeito. É caos. É imprevisível. E isso, de um jeito estranho, deixa o filme mais imersivo. E sobre os personagens? Cara, isso aqui foi o que mais me surpreendeu, porque eu esperava só gente genérica correndo de perigo. Mas não, cada núcleo tem sua própria história, seu próprio conflito. E no final, todos se conectam de alguma forma. E isso dá peso, muito peso. E agora, opinião direta mesmo, do jeito que eu falaria para um amigo. Vale a pena assistir? Sim, mas não vai esperando só ação. Vai preparado para ficar tenso, para ficar desconfortável, e em alguns momentos até meio angustiado, porque o filme mexe com isso. E se você gosta de filme que te prende,
que não te deixa relaxar, esse aqui entrega. Agora, se você quer algo leve, só para passar o tempo, talvez não seja, porque ele exige um pouco mais emocionalmente, e isso pode cansar. Mas para mim, valeu muito. E eu não vou mentir. Depois que acabou, eu fiquei uns minutos parado, só pensando. E quando um filme faz isso, já ganhou ponto comigo. E claro, se você curte esse tipo de conteúdo, já sabe, né? Deixa o like, porque ajuda muito. Sério, vocês não têm noção. E comenta aqui embaixo. Você teria entrado na água para salvar a Lisa ou teria ficado seguro? Sem julgamento, eu quero saber real. E se você ainda não é inscrito, mano, se inscreve, porque é esse tipo de filme que a gente traz aqui, com emoção, com opinião, sem filtro. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo, mas até lá, cuidado com a água, porque depois desse filme, eu fiquei com medo até de piscina, não vou mentir. E mesmo depois desse final que parece fechar tudo, eu fiquei com aquela sensação de que ainda tinha coisa para digerir. Sabe quando o filme acaba, mas a sua cabeça não? Foi exatamente isso. Porque Ataque Brutal não é só sobre o que aconteceu, é sobre o que aquilo faz com você depois. E eu comecei a pensar em vários detalhes que na hora da ação passam batido. Por exemplo, o próprio cenário. Aquela cidade no começo parecia simples, até meio esquecível, mas depois que tudo acontece, ela vira quase um personagem. Destruída, silenciosa, coberta de água. É tipo um lembrete constante do que aconteceu ali. E isso me fez pensar numa coisa meio pesada. Como a natureza, quando quer, simplesmente apaga tudo, sem pedir permissão, sem dar segunda chance. E o filme não tenta romantizar isso. Não tem aquele discurso tipo, ah, a natureza é bela. Não, aqui ela é brutal mesmo. E isso casa perfeitamente com o título. E falando em brutalidade, vamos falar dos tubarões mais uma vez. Porque eu sei que muita gente vai assistir e falar, ah, isso é exagero. E sim, é. Mas ao mesmo tempo, não é sobre realismo puro, é sobre sensação. O tubarão aqui não é só um animal, ele é o perigo constante, ele é o medo invisível. É aquilo que você sabe que está ali, mas não consegue ver direito. E isso, psicologicamente, funciona demais. Porque o filme usa muito o não mostrar totalmente. Ele deixa você imaginar. E, mano, o que a gente imagina quase sempre é pior. E isso me lembrou muito quando eu era mais novo e tinha medo de água escura. Tipo piscina à noite, sabe? Você olha, não vê nada, mas sua cabeça cria mil coisas. E o filme brinca com isso o tempo todo. E agora, uma coisa que eu achei interessante é como cada personagem representa uma forma diferente de lidar com o desastre. A Dakota é o apego, a Lisa é resistência, o Edward é razão. E as crianças, cara, elas são sobrevivência pura, sem filtro, sem romantização. E o arco delas, pra mim, foi um dos mais fortes, porque não foi só sobre escapar da água, foi sobre se libertar de algo muito pior. E isso dá uma camada que muita gente pode nem perceber na primeira vez. E o mais doido é que, no meio de tubarão, enchente, caos, o filme ainda consegue falar sobre abuso, abandono, e fazer isso sem parar a história. Ele só vai colocando esses elementos, e quando você percebe, já está envolvido. E agora eu quero falar de uma coisa que talvez divida a opinião: o ritmo quebrado do filme. Porque sim, tem hora que ele parece acelerar demais, e tem hora que ele segura demais. Mas eu comecei a ver isso de outro jeito. Imagina você numa situação dessas. Um momento você está correndo, gritando, tomando decisão rápida. No outro, você está parado, sem saber o que fazer, só esperando. É exatamente isso. E o filme replica essa sensação. Então, o que parece erro pode ser escolha. E, sinceramente, para mim funcionou. E agora uma crítica leve, porque também tem que ter. Alguns personagens secundários são meio descartáveis. Tipo, aparecem, criam uma mini conexão e morrem rápido. E eu entendo o porquê. É para mostrar perigo. Mas em alguns momentos eu fiquei tipo, ok, podia ter desenvolvido um pouco mais. Porque aí o impacto seria ainda maior. Mas mesmo assim, não chega a estragar. Só é algo que eu notei. E outra coisa, algumas decisões são meio questionáveis. Tipo clássico de filme de desastre. Não faz isso! E a pessoa vai lá e faz. Mas aqui entra aquele ponto.
Se todo mundo fosse perfeito, não tinha filme. Então eu relevei, porque no geral, o comportamento ainda parece humano, e isso é o que importa. E voltando para o final, uma coisa que ficou comigo foi o contraste: morte e vida, destruição e nascimento, perda e sobrevivência. O filme trabalha muito com isso, e não de forma óbvia, mas você sente, e isso dá um peso diferente para a história. Porque não é só quem viveu ou morreu, é o que isso significa. E o bebê, cara, o bebê representa esperança, mas não aquela esperança fácil. É uma esperança conquistada, sofrida, quase impossível. E isso faz toda a diferença. E eu fiquei pensando, se esse filme tivesse terminado de forma mais leve, talvez não fosse tão marcante. Mas do jeito que foi, ele fica. Ele incomoda. Ele faz você lembrar. E isso, para mim, é um grande ponto positivo. E agora, sendo bem direto com vocês, esse é aquele tipo de filme que funciona melhor se você se entrega. Se você ficar analisando lógica o tempo todo, vai perder parte da experiência. Mas se você entrar na vibe, sentir o caos, sentir a tensão, aí ele brilha. E eu, pessoalmente, curto filme assim, que não é só assistir, é sentir, mesmo que seja desconfortável. E principalmente, desconfortável, porque no final são esses que a gente mais lembra. E olha, vou falar uma coisa meio aleatória aqui, mas real. Depois desse filme, eu pensei 2 vezes antes de assistir coisa em praia ou água à noite. Tipo, mexe com o medo básico. E isso mostra o impacto. Porque não ficou só na tela, veio comigo. E se um filme consegue fazer isso, ele já fez algo certo. E é isso. Se você chegou até aqui no vídeo, você já sabe que esse filme não é só mais um. Ele pode não ser perfeito, mas ele entrega experiência. E no final das contas, é isso que a gente quer, né? Sentir alguma coisa. Mesmo que seja medo, ou tensão, ou aquele alívio estranho no final. E mano, esse aqui entrega tudo isso. E entrega pesado. E quanto mais eu penso nesse filme, mais eu percebo que ele não é só sobre sobreviver ao que tá fora. É sobre o que tá dentro também. Porque beleza, a gente viu água, tubarão, destruição, tudo isso é o perigo óbvio, mas o que realmente segura a história são as decisões. E mano, decisão em momento de crise é um negócio bizarro, porque não existe escolha perfeita, só existe o menos pior naquele momento. E o filme trabalha isso o tempo todo. Tipo a Dakota lá no começo, todo mundo falando pra ela sair e ela ficando. Na teoria, errado. Na prática, humano. E isso muda completamente a forma como você julga os personagens. Porque é muito fácil assistir de fora e falar: ah, eu faria diferente. Mas será? De verdade? Com medo, pressão, sem tempo para pensar direito, será que você faria melhor? Eu duvido. E é por isso que eu gostei tanto dessa construção. Porque ninguém ali parece um gênio da sobrevivência. Eles erram, eles hesitam, eles tomam decisões ruins. E mesmo assim, continuam. E isso, para mim, é muito mais interessante do que personagem perfeito. E tem outro ponto que eu achei muito forte: o isolamento. Porque apesar de ter várias pessoas na história, cada núcleo parece sozinho. A Dakota tá sozinha na casa, a Lisa tá sozinha no carro, as crianças estão presas naquele ambiente. Mesmo quando estão perto de alguém, a sensação é de solidão. E isso é pesado, porque em situação de desastre, essa é uma das piores coisas. Não é só o perigo físico, é o fato de você sentir que não tem ninguém. E o filme passa isso muito bem. E quando finalmente alguém ajuda alguém, isso ganha muito mais peso. Tipo a Dakota ajudando a Lisa. Aquilo não é só uma pessoa ajudando outra. É conexão. É humanidade aparecendo no meio do caos. E isso dá uma quebra interessante no clima. Porque o filme poderia ser só desespero, mas ele coloca esses momentos, que lembram que ainda tem algo ali. E isso equilibra bem. E agora, deixa eu falar de uma coisa que talvez nem todo mundo tenha percebido: o medo da água. Porque normalmente em filme de tubarão, o medo é do animal. Aqui é da água em si. Porque ela invade tudo. Ela transforma espaço seguro em perigo. Ela muda completamente o ambiente. E isso é muito mais assustador. Porque você não pode simplesmente sair da água. Ela está em todo lugar. Dentro da casa, na rua, no carro. E isso cria uma sensação de prisão. E mano, isso é genial. Porque amplia o terror.
Não é só cuidado com o tubarão, é cuidado com tudo. E aí entra aquele detalhe psicológico de novo. Você não confia em nada. Qualquer movimento na água já dá tensão. E isso mantém você preso o tempo todo. E falando em tensão, a forma como o filme usa som é muito boa. Porque não é só música, é silêncio, é barulho de água batendo, é madeira rangendo, é respiração. E isso cria uma imersão muito forte, te coloca ali dentro. E às vezes, o silêncio é pior que qualquer trilha sonora, porque sua cabeça começa a trabalhar. E isso, de novo, aumenta o medo. E agora, voltando para as crianças. Cara, quanto mais eu penso, mais eu acho que esse núcleo foi um dos mais pesados. Porque não era só sobreviver ao desastre, era sobreviver a uma realidade que já era ruim antes. E quando o William morre, não é só choque, é quebra de ciclo. E isso é muito forte. Mesmo sendo um filme cheio de ação, ele consegue colocar essas camadas. E isso eleva tudo. E o Ron, mano, o cara teve que virar adulto na marra, no meio do caos, tomando decisão que nem adulto preparado gostaria de tomar. E isso aparece nas escolhas dele. No risco com o dinamite, na forma como ele protege a irmã. E isso dá um peso emocional que vai além da sobrevivência. E a Dee, cara, aquele momento em que ela enfrenta o William, foi pequeno, mas muito significativo, porque ali não é só medo, é reação, é limite. E isso fecha o arco dela de um jeito forte. E agora, uma coisa que eu achei interessante é que o filme não tenta transformar ninguém em herói clássico. Não tem aquela cena final tipo, agora eu sou outra pessoa totalmente diferente. Não, a mudança é mais sutil, mais interna, e isso é mais real, porque ninguém sai de um trauma desses perfeito, sai diferente, mas ainda quebrado em partes, e isso aparece nos olhares, nos silêncios, e isso é algo que eu valorizo muito. E agora, falando de sensação geral, esse filme me deixou cansado, mas de um jeito bom. Tipo quando você assiste algo intenso e sente que viveu aquilo por um tempo. E isso não acontece com qualquer filme. E eu acho que é por causa dessa mistura de ação, mais emoção, mais desconforto. Ele não deixa você assistir de forma passiva, você participa emocionalmente. E isso cansa, mas também marca. E uma coisa curiosa, eu percebi que em vários momentos eu prendia a respiração sem perceber. Tipo, literalmente. E quando eu soltava, eu pensava, caramba, esse filme tá me afetando mais do que eu imaginei. E isso é um baita elogio, porque significa que ele te envolveu de verdade. E agora, sendo bem direto, se você gosta de filme que só entretém, ok, esse aqui entretém. Mas se você gosta de filme que te coloca dentro da situação, que te faz sentir desconforto real, esse aqui vai além. E talvez por isso, ele não seja para todo mundo. E tá tudo bem. Mas para quem entra na proposta, é uma experiência forte, e daquelas que você lembra depois. E comenta com alguém tipo, mano, você viu aquilo? E só quem viu, entende. E isso cria aquele efeito que eu gosto muito, de filme que gera conversa, e não só consumo rápido. E sinceramente, a gente precisa mais disso. Filme que fica, filme que provoca, filme que não é só, ok, próximo. E esse aqui, mesmo com seus exageros, consegue fazer isso. E isso já coloca ele acima de muita coisa por aí. É que, quanto mais eu penso em Ataque Brutal, mais eu sinto que ele não é só sobre desastre, é sobre limite. Limite físico, limite emocional, limite humano mesmo. Porque todo mundo ali chega em um ponto em que simplesmente não dá mais. E mesmo assim, continua. E isso, cara, isso mexe. Porque a gente gosta de acreditar que tem controle sobre as coisas. Que se algo der errado, a gente vai saber o que fazer. Mas o filme meio que joga isso na sua cara e fala: não, você não sabe. E isso aparece muito na Dakota. Porque lá no começo, o maior problema dela era deixar a casa. Olha como isso parece pequeno agora. E isso é muito real. A vida às vezes faz isso. Você acha que está lidando com um problema gigante, até aparecer algo que muda completamente a escala. E aí você percebe que aquilo nem era tão grande assim. E o filme mostra isso sem precisar explicar, só através da situação. E o mais interessante é que no final, a casa que ela tanto queria proteger nem existe mais do mesmo jeito. E isso tem um significado muito forte, porque mostra que apego, às vezes, não segura nada. E isso é meio doloroso de aceitar,
mas é real. E ao mesmo tempo, foi exatamente esse apego que moldou quem ela é. Então não é totalmente negativo, é complexo. E eu gosto quando o filme deixa as coisas assim, sem resposta simples. E agora, voltando pra Lisa, cara, o arco dela continua sendo um dos mais impactantes pra mim, porque não é só sobrevivência, é resistência constante. Ela nunca tem um momento fácil, nunca. Desde o começo até o final, é problema atrás de problema. E mesmo assim, ela não quebra. Ou melhor, ela até quebra em alguns momentos, mas continua. E isso é muito mais real, porque ninguém aguenta tudo sem falhar. Mas continuar mesmo falhando, isso sim é força. E o bebê? Mano, eu ainda acho bizarro como o filme conseguiu encaixar essa storyline no meio de tanto caos e fazer funcionar. Porque facilmente poderia parecer forçado, mas não parece, porque ele usa isso como contraste. Enquanto tudo morre, algo nasce. E isso dá um peso emocional absurdo, e ao mesmo tempo, aumenta o risco, porque agora não é só sobreviver, é proteger alguém que não pode fazer nada, e isso muda tudo. E aí entra aquela camada de tensão que eu falei antes, que é o medo constante, porque você nunca esquece que tem tubarão ali, nunca. E todos são compreensíveis. E isso é o mais interessante. Não tem julgamento pesado, só consequência. E isso deixa tudo mais real. E agora, indo pro final dessa parte, tem uma sensação que ficou comigo, que é meio difícil de explicar. É tipo, respeito pelo que os personagens passaram, mesmo sendo ficção, porque o filme te coloca tão dentro da situação que você sente o peso, e isso cria uma conexão. E quando acaba, você não esquece. E isso, pra mim, é o maior mérito do filme. Ele não é perfeito, mas ele é marcante, e às vezes é isso que importa. Mais do que ser tecnicamente impecável, é fazer você sentir. E mano, esse aqui faz, e faz forte. E depois de tudo isso, eu comecei a olhar para o filme de um jeito ainda mais profundo. Não só como uma história de sobrevivência, mas quase como um teste. Tipo, quem você seria ali? E essa pergunta, cara, ela fica na cabeça. Porque é muito fácil assistir de fora e julgar, mas quando você se coloca no lugar, a coisa muda. Você ajudaria alguém mesmo com risco de morrer? Você abandonaria tudo para fugir? Você travaria? E o filme não responde isso para você. Ele só mostra possibilidades. E isso é o que deixa tudo mais desconfortável. E mais interessante também. E agora, pensando melhor, cada personagem ali representa uma reação diferente ao caos. E isso não é por acaso. A Dakota, por exemplo, ela começa presa ao passado, mas ao longo do filme, ela aprende a agir no presente. E isso parece simples, mas não é. Porque às vezes a gente fica tão preso no que já aconteceu que esquece de reagir ao que está acontecendo agora. E o filme mostra isso de um jeito bem natural, sem precisar explicar, só pela jornada dela. E a Lisa, cara, ela é praticamente a definição de resistência, porque não importa o que acontece, sempre vem algo pior, e mesmo assim, ela continua. E isso não é aquele tipo de força bonita de filme. É força cansada, dolorida, quase quebrando, mas ainda ali. E isso, pra mim, foi uma das coisas mais reais do filme. E o bebê? Eu sei que eu já falei disso, mas não tem como não voltar, porque ele muda completamente o peso da história. Sem ele, já seria tenso. Com ele, vira outra coisa, porque agora existe algo que depende totalmente dos outros, e isso aumenta a responsabilidade, e o medo também. E agora, falando de medo, tem uma coisa que o filme faz muito bem, que é misturar tipos diferentes de medo. Não é só medo do tubarão, é medo da água, medo de perder alguém, medo de não conseguir ajudar, medo de tomar a decisão errada. E tudo isso junto cria uma tensão muito mais complexa, porque não é só físico, é emocional também. E isso cansa, mas de um jeito bom. E agora, uma coisa que eu achei interessante é como o filme evita explicar demais. Ele não fica dando discurso, não fica tentando ensinar uma lição, ele só mostra e deixa você tirar suas próprias conclusões. E isso, pra mim, é sempre um ponto positivo, porque respeita quem tá assistindo. E outra coisa, o filme não tenta fazer todo mundo gostar de todos os personagens. E isso é bom, porque na vida real, a gente também não gosta de todo mundo. E mesmo assim, essas pessoas fazem parte da história.
e isso deixa tudo mais autêntico. E agora, falando de impacto, tem cenas que eu sei que vão ficar comigo por muito tempo, tipo a Lisa no carro, a Dakota entrando na água, o momento do parto e, claro, os ataques inesperados. São cenas que não são só legais, elas ficam na cabeça. E isso é raro, porque hoje em dia a gente assiste muita coisa e esquece rápido, mas aqui, não. E eu acho que é porque o filme não tenta ser só entretenimento, ele quer te colocar dentro da situação. E quando ele consegue isso, já era, você não sai ileso. E agora, sendo bem direto com vocês, esse filme me surpreendeu, porque eu entrei esperando algo mais simples, mais previsível, e saí com algo mais pesado, mais intenso. E isso é sempre bom, porque quebra a expectativa. E quando um filme faz isso, ele já ganha pontos. E claro, não é perfeito, tem exagero, tem coincidência, tem decisões questionáveis, mas nada disso tira o impacto geral, porque o emocional compensa. E isso, no final das contas, é o que mais importa. E agora, uma reflexão meio pessoal mesmo. Esse filme me fez pensar muito sobre controle, porque a gente vive tentando controlar tudo, planejar tudo, prever tudo. E aí vem algo e mostra que não dá. E isso é meio assustador, mas também é real. E o filme abraça isso, sem tentar suavizar, e isso deixa tudo mais honesto. E agora, chegando mais pro fim dessa parte, tem uma coisa que eu quero destacar. O filme não te recompensa com conforto, ele te recompensa com sobrevivência. E isso é diferente, porque não tem aquele final perfeito, tem um final possível, e isso faz toda a diferença. E talvez seja por isso que ele fica tanto na cabeça, porque parece mais próximo da realidade. Mesmo com tubarão, explosão e tudo mais. E isso é meio contraditório, mas funciona. E muito. E mano, se você chegou até aqui acompanhando essa história, você já percebeu que não é só sobre o que aconteceu, é sobre como aquilo faz você se sentir. E isso é o tipo de coisa que separa um filme ok de um filme marcante. E esse aqui, com todos os defeitos, entra no segundo grupo, e fácil. E depois de analisar tudo isso com mais calma, eu comecei a perceber uma coisa que talvez passe despercebida na primeira assistida. O filme não está interessado só no desastre, ele está interessado em como pessoas comuns reagem quando tudo sai do controle ao mesmo tempo. E isso muda completamente a forma como você interpreta cada cena, porque não é mais sobre o que vai acontecer agora, é sobre como essa pessoa vai reagir agora. E isso deixa tudo mais humano, e mais imprevisível também. E quando eu penso na Dakota de novo, eu percebo que a jornada dela não é só física. Não é só sair da casa, entrar na água, salvar alguém. É uma quebra interna. Porque no começo ela tá presa, literalmente e emocionalmente. E o filme usa a casa como símbolo disso. Uma coisa que deveria ser proteção, vira prisão. E quando ela finalmente sai, não é liberdade leve, é liberdade forçada. É tipo quando a vida não te pergunta se você tá pronto, ela só te empurra, e você vai. E isso muda tudo. E agora, uma coisa que eu não tinha falado tanto ainda é como o filme trabalha o medo do desconhecido. Porque na água, você não vê tudo. E isso é muito importante. Você vê movimento, você vê sombra, mas nunca tem certeza total. E isso deixa sua mente completar o resto. E mano, a mente sempre exagera. Sempre. E o filme sabe disso. E usa isso contra você. E isso é muito inteligente, porque o terror real não tá na tela, tá na sua imaginação. E agora, voltando pra Lisa, tem uma coisa que me marcou muito, que é o jeito como o filme nunca tira dela a urgência. Mesmo nos momentos mais críticos. Mesmo quando você pensa, ok, agora ela vai ter um segundo de paz. Não tem. Sempre tem algo novo. Uma dor nova, um perigo novo, uma complicação nova. E isso cria uma sensação de sufoco constante. Mas não é gratuito, porque faz você entender o nível da situação. E também faz você se apegar mais ainda, porque você começa a torcer não só pela sobrevivência, mas pelo descanso. E esse descanso nunca vem fácil. E isso é proposital. E agora, uma coisa que eu quero destacar é o papel do Edward mais uma vez, porque ele é quase o contraponto emocional do filme. Ele tenta entender tudo pela lógica, dados, previsão, estratégia, mas o caos não segue lógica perfeita, e isso cria um conflito interessante, porque ele sabe o que deveria acontecer, mas não consegue controlar o que está acontecendo, e isso frustra ele,
E isso humaniza ele também, porque até alguém preparado fica pequeno diante de um desastre assim. E isso reforça uma ideia importante do filme. Ninguém está no controle total. Ninguém. E isso inclui todos. E agora, falando das crianças de novo, porque esse núcleo merece mais atenção do que parece. Tem uma coisa que eu acho muito forte. Eles são forçados a amadurecer em tempo real. Não tem preparação, não tem escolha, é só necessidade. E isso é cruel, mas real. Porque em situações extremas, infância não tem prioridade, sobrevivência tem. E isso muda completamente a forma como você vê eles, principalmente o Ron, porque ele vira quase um líder sem querer. E isso pesa, porque liderança em crise não é glamourosa, é pressão, é decisão rápida, é risco constante. E o filme mostra isso muito bem. E agora, uma coisa que talvez seja mais simbólica, é como o filme usa a destruição como forma de equalizar todos os personagens. Ricos, pobres, adultos, crianças. Quando o desastre chega, todo mundo está na mesma condição básica: sobreviver. E isso tira status, tira controle, tira identidade social. E sobra só humano. E isso é forte, porque reduz tudo ao essencial. E agora, uma observação mais pessoal. Eu percebi que esse filme não me fez torcer por vitória. Ele me fez torcer por continuidade, por mais um minuto, mais uma decisão certa, mais uma chance. E isso muda completamente a experiência, porque não é sobre ganhar, é sobre não perder naquele instante. E isso cria uma tensão diferente, mais constante, mais sufocante. E agora, sendo bem sincero, o que mais me impressiona nesse filme não é nenhuma cena isolada, é o conjunto. Porque isoladamente, várias coisas parecem exageradas, mas juntas formam uma experiência coerente emocionalmente, e isso é raro. E agora, uma última coisa que eu quero comentar nessa parte é como o filme trabalha o silêncio depois do impacto, porque ele não corta direto para a resolução feliz. Ele deixa o vazio aparecer, e esse vazio fala muito, porque depois de tanto barulho, tanta correria, tanto medo, o silêncio parece estranho, quase desconfortável. E isso é intencional, porque mostra que o mundo não volta ao normal de verdade. Ele só muda de estado, e você precisa se adaptar. E isso é meio pesado, mas muito real também. E no final, eu acho que esse filme funciona justamente por isso, porque ele não te dá uma saída limpa, ele te deixa com sensação. E sensação é o que fica, não os efeitos, não os tubarões, mas o que você sentiu enquanto tudo acontecia. E isso, para mim, é o que define um filme que realmente impacta. E depois de tudo isso, eu comecei a reparar numa coisa que talvez seja a mais importante de Ataque Brutal. O filme não te pede para entender o desastre, ele te pede para sentir ele. E isso muda completamente a forma como a história funciona. Porque não existe explicação suficiente para caos, existe só reação. E o filme abraça isso do começo ao fim. E agora, pensando com mais calma, tem um elemento que conecta tudo isso de um jeito bem sutil, que é o tempo. Porque o tempo no filme não é linear em sensação. Ele acelera, desacelera, trava, e isso deixa tudo mais instável. Tipo quando a Lisa tá no carro, parece que o tempo tá lento demais. Mas quando o ataque acontece, tudo vira instantâneo. E isso cria uma sensação muito parecida com situações reais de perigo, onde você não percebe o tempo direito, ele simplesmente distorce. E isso é muito bem feito aqui. E agora, uma coisa que eu acho que merece destaque é como o filme usa o medo em camadas. Não é um medo só, é tipo um bolo de medo. Tem o medo da água, o medo dos tubarões, o medo de perder alguém, o medo de não conseguir agir e o medo de agir errado. E tudo isso acontece ao mesmo tempo. E isso é o que deixa o filme pesado. Não é uma ameaça isolada, é um ambiente inteiro contra você. E isso muda tudo. E agora, voltando para Dakota, tem um detalhe que eu comecei a valorizar mais nela, que é a hesitação. Porque ela não é corajosa o tempo todo. Ela não é heroína pronta. Ela pensa, ela trava, ela sente medo. E mesmo assim, age. E isso é muito mais interessante do que coragem automática, porque parece real, e isso cria identificação. E agora, sobre a Lisa. Cara,
Quanto mais eu penso, mais eu percebo que ela representa um tipo diferente de força. Não é força de ação, é força de resistência. Ela aguenta. E isso é diferente, porque não é sobre vencer, é sobre não cair. E isso é muito mais difícil. E o filme mostra isso sem precisar enfatizar, só colocando ela em situações cada vez piores e deixando ela continuar. E isso já diz tudo. E agora? Uma coisa que me chamou a atenção foi como o filme trata o espaço seguro como algo temporário. Porque toda vez que parece que agora eles estão seguros, logo depois, esse espaço perde segurança. Casa, barco, carro, nada dura. E isso cria uma sensação de instabilidade constante. Você nunca relaxa, nunca. E isso é intencional. E funciona. E agora, uma observação meio psicológica mesmo. O filme explora muito bem a ideia de esperança perigosa. Porque toda vez que aparece uma chance de sobrevivência, isso não traz calma, traz tensão. Porque agora tem algo a perder. E isso é pior do que estar totalmente sem esperança. Porque quando existe esperança, o medo de perder ela é maior. E isso o filme entende muito bem, e usa o tempo todo. E agora, falando do Edward, tem uma coisa interessante na forma como ele é construído. Ele é o cara que entende o sistema, mas o sistema falha. E isso cria um conflito interno nele também, porque ele sabe o que deveria acontecer, mas não consegue impedir o que está acontecendo. E isso mostra uma limitação importante. Conhecimento não é controle. E isso é bem forte no contexto do filme. E agora, sobre os tubarões, eu percebi que eles funcionam quase como força da natureza sem emoção. Eles não têm intenção narrativa, eles só existem dentro daquele caos. E isso os torna ainda mais assustadores, porque não existe negociação, não existe diálogo, é instinto puro. E isso deixa tudo mais imprevisível. E agora, uma coisa que eu gostei muito é como o filme evita explicar demais o que o público já entendeu. Ele confia na percepção. Se você viu, você entendeu. Se sentiu, já basta. E isso é raro hoje em dia, porque muitos filmes querem explicar tudo. Aqui não. Aqui ele te joga na água e fala: aprende a nadar. E isso é bem mais impactante. E agora, voltando para as crianças, tem uma coisa que ficou na minha cabeça, que é o peso da responsabilidade forçada. Porque eles não tiveram escolha, eles só tiveram que agir. E isso muda completamente o tipo de amadurecimento. Não é crescimento natural, é crescimento por trauma. E isso deixa marcas. E o filme sugere isso sem precisar mostrar futuro, só pelo comportamento deles no presente. E isso é suficiente. E agora, sendo bem direto, essa parte do filme me fez pensar muito sobre como o ser humano reage quando não tem saída clara. Porque a gente gosta de planejamento, mas em caos, planejamento quebra, e sobra improviso. E o filme é basicamente isso o tempo todo: improviso humano em ambiente impossível. E isso é o que torna tudo tão intenso. E no final dessa reflexão, eu acho que o maior mérito do filme não é o espetáculo, é a sensação de urgência constante, porque você nunca está confortável, nunca está totalmente seguro, e isso te mantém preso até o fim. E mesmo depois, ainda fica ecoando. E isso é o tipo de coisa que não se cria só com ação, se cria com atmosfera. E esse filme entendeu isso muito bem. E é por isso que ele funciona mais do que parece na superfície. E depois de já ter passado por tanta coisa nesse filme, eu comecei a perceber um padrão bem claro nele. Não é só sobre desastre acontecendo, é sobre pessoas sendo empurradas até o limite e vendo o que sobra delas depois disso. E isso muda completamente a forma como você enxerga cada decisão dentro da história. Porque não existe mais certo ou errado simples. Existe sobrevivência. E só. E agora, pensando na Dakota de novo, tem uma coisa que ficou muito mais clara para mim. Ela não vira forte de repente. Ela vai sendo quebrada e reconstruída o tempo todo. E isso é muito mais real do que aquela transformação limpa de filme. Porque na vida real, você não muda de uma vez. Você vai mudando no impacto. E cada escolha dela no meio da água, cada passo que ela dá mesmo com medo, vai moldando quem ela é naquele momento. E isso é o que torna o arco dela tão interessante. Não é heroísmo, é adaptação. E agora, falando da Lisa. Cara, quanto mais eu penso,
mais eu vejo que ela representa uma coisa muito específica: a luta contra o inevitável. Porque desde o começo, tudo ao redor dela está piorando, e mesmo assim, ela continua tentando segurar alguma coisa: o bebê, a vida, o controle mínimo da situação. E isso cria uma tensão constante nela, porque não importa o quanto ela tente, o mundo não está facilitando nada, e isso é muito pesado. Porque não é uma luta equilibrada, é uma luta contra o caos. E agora, uma coisa que me chamou a atenção mais uma vez é como o filme trabalha o conceito de ajuda, porque ajuda aqui nunca é garantida. Quando aparece alguém para ajudar, pode durar pouco, pode falhar, pode morrer. E isso cria uma sensação de instabilidade até nas relações humanas. Você não confia totalmente em ninguém, não porque as pessoas são ruins, mas porque o ambiente é instável demais. E isso muda tudo. E agora, voltando para o Edward, tem uma camada interessante nele que eu comecei a valorizar mais. Ele representa a tentativa de controle racional. Mas o filme constantemente mostra que racionalidade tem limite em caos extremo. Ele entende o perigo, ele prevê o desastre, mas não consegue impedir a consequência total. E isso é frustrante para ele, e ao mesmo tempo muito humano, porque mostra que saber não é suficiente. E isso é uma lição silenciosa do filme. E agora, uma coisa que talvez seja mais simbólica, é como o filme trata a água como algo vivo. Não vivo no sentido literal, mas no sentido de presença constante. Ela invade, ela muda tudo, ela nunca fica estática. E isso cria uma sensação de território instável. Você nunca sabe onde está seguro. E isso mantém a tensão o tempo todo. E agora, sobre os tubarões.